Olá, pessoas bem nutridas, seja muito bem-vinda. Hoje, mais uma história de quem venceu a síndrome fúngica. Nessa semana, além da nossa consulta aula que está acontecendo aí em dias alternados. Ontem teve a primeira consulta aula, amanhã tem a aula 2 e nessa semana até quinta-feira tem a consulta aula e também tem a história de quem venceu a síndrome fúngica. Entrarei aqui à noite para conversar com as bem-nutridas que estão no método Você no Controle, que alcançaram a vitória, estão alcançando aí vitórias, né? Porque a vida é contínua, a gente tem altos e baixos e colheitas aí, enquanto a gente está vencendo e vivendo, né? E e eu fico muito feliz de toda vez receber pessoas aqui que estão no método, que se disponibilizaram em contar a história, de contar aí como foi a sua trajetória e impulsionar outras pessoas também. E eu fiquei muito feliz com a interação de vocês ontem também, a troca aí na consulta aula, na primeira. Quem não assistiu, está disponível o link aqui no Instagram. Quando acabar a nossa live de hoje, vai lá e assiste para você aplicar os testes, marcar, anotar. Você precisa fazer esses primeiros passos para evoluir aí no seu tratamento, tá certo? Isso é primeiro passo, tá certo? Não tem como você pular etapa. Você pagaria uma consulta para você dar esses primeiros passos, para você avançar isso. E eu estou disponibilizando esses primeiros passos gratuitos para você avançar e aí conquistar essa vitória também. E hoje eu vou conversar com a Ana Luísa, que vai entrar logo aqui. Ana, se você já estiver aqui, me manda um oi que eu te adiciono. E que é aluna do método Você no Controle e que passou por toda essa jornada assim como você está aqui, talvez no começo, você já esteja engajada, já tenha participado antes. Então ela passou pelo mesmo processo e vai contar hoje como foi a experiência. Então deixa eu puxar aqui. Oi, Ana. Ótima noite para vocês. Espero que assim conversar com a Ana para ela contar a história dela, para a gente se concentrar aqui. Depois eu volto e tiro as dúvidas de vocês em relação ao evento, tudo que aconteceu ontem, para a gente dar continuidade amanhã. Ana, obrigada, viu, por topar. Obrigada pelo seu tempo, por você ter separado aí. Tempo é vida, falo sempre isso, e por você ter deixado esse tempo disponível para entrar aqui, para conversar, para contar a sua história, por se disponibilizar em fazer isso. Muito, muito obrigada. Sou muito Não, grata pelo seu tempo. coisa boa eu acho que a gente precisa replicar, né, Sheila? Então, assim, eu que agradeço esse tempo aqui, porque boas experiências, eu acho que isso contribui para quem tem dúvidas, né, se realmente vai entrar ou não. Que foi até um questionamento quando eu conheci, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Não é perda de tempo. Eu acho que isso daqui é um ganho de vida para mim e para as outras pessoas. Que coisa boa, aquilo que a gente transmite, que é o que você faz no seu curso, isso a gente recebe em dobro em muita coisa da nossa vida. Então, eu que agradeço. Obrigada, Ana. E para a gente começar com tudo, conta por gentileza, se você se sente à vontade, sua idade, de onde você fala, qual é o seu estado e como você se conectou com o conteúdo da síndrome fúngica. Quando você enxergou que falou, nossa, isso aqui tem conexão com o que eu estou vivendo. Eu moro em Belo Horizonte, aqui em Minas. Então, muito contato aí com queijo, que é meio difícil. Mas eu conheci o curso, eu tenho 37 anos. Eu conheci o método, na verdade, depois de passar por uma situação, principalmente na pandemia, de uma queda de cabelo que eu estava desesperada já. E a candidíase também, candidíase de repetição. Eu não tinha me pensado quanto tempo eu estava tendo esse sintoma, tinha mais de 6 anos. Então, próximo da pandemia, ficou muito mais aflorado, né? Não sei se é questão também de estresse, enfim. Então, queda de cabelo, candidíase de repetição e as unhas também quebrando muito. Então, fui naquele método tradicional de ir ao ginecologista e que repassam para gente a fluconazol. Então, eu acho que, não sei se meu corpo já estava acostumado com aquela quantidade, aquela dosagem de remédio e passou a ser mais frequente. Então, eu falei assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Eu não posso continuar dessa maneira, né? Então, eu fui pesquisando na internet. Aí eu vi que tinha uma turma, simplesmente apareceu aqui no Instagram para mim. E eu fiquei naquela, entro, não entro, entro, não entro. Falei, não vou mexer com isso não.
Será que eu confio? Ah, prefiro presencial, não sei. E não entrei. Aí eu falei assim, fiquei arrependida. Aí logo em seguida, eu não sei se algum tempo depois, você abriu novamente. E eu fiquei naquela dúvida. Ah, entro ou não entro? Não, mas tudo que ela fala tem sentido. Fiz aqueles testes, né, que você coloca. Falei, ah, não sei. Aí no último dia, assim, faltando uns últimos minutinhos no domingo, fui entrei. Falei assim, ah, vou entrar. E assim, E eu fiquei Ana, maravilhada, maravilhada, porque é tanto conteúdo, é muitos detalhes, são coisas que de repente eu estava fazendo na minha alimentação, que eu pensava que eu estava fazendo certo e estava sendo gatilho, na verdade, né? Então, nossa, e isso replicou aqui para minha família. Então, hoje, todo mundo aqui dentro de casa faz, assim, em cima, né, daquilo que a gente aprende a comer bem, o que é um prato saudável, o que é uma refeição saudável, isso está sendo replicado aqui. Então, essa foi a minha experiência. Às vezes, a gente pensa, né, pelo investimento que tem no curso, de pensar que se realmente vale a pena. Aí eu parei para pensar, a gente gasta, de repente, com tantas outras coisas, e ali eu estava investindo em saúde. Então, esse foi meu ponto, assim, crucial. Falei assim, não, eu estou investindo em saúde em algo diferente. E valeu muito a pena. Quando alguém comenta, eu acho que eu sou igual o pessoal que faz crossfit, e dando a falar sobre seu método, porque vale muito a pena. E até Ana, mesmo. desculpa te interromper. Você chegou a participar de algum evento ao vivo, igual está acontecendo essa Sim, semana? Ontem teve a aula 1, você participou de algum? Você fez os testes? sim, fiz os testes, participei, se eu não me engano, de 2 lives que você tinha feito. E logo lá na questão dos testes eu vi que eu falei assim, olha, tô nesse quadro aqui, tem alguma coisa diferente naquilo que você está falando. E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque você passou por isso, né, de uma outra forma, e eu falei assim, não, eu acho que faz muito sentido isso aqui que você está falando, né? Não só da alimentação, mas da questão da qualidade de vida, em cima das informações que você colocou, que eu achei muito interessante, que é a questão de a gente está passando por um processo brasileiro, está envelhecendo, então a gente tem que cuidar em relação a isso, a ter saúde, né? E não buscar, de repente, ali algum remédio para aquilo que você já teve, e sim prevenção. Então, assim, conquistou meu coração. Ai, que bom. É que a gente vai pensar na prevenção depois que a gente adoece e que a gente tem o despertar da dor. Então, depois que a gente tem a dor, a gente começa a pensar mais sobre a prevenção, que é coisa que, quando eu tenho alguma coisa que não causa dor, como aconteceu também comigo, acredito que com muitas pessoas que estão aqui, eu deixo isso para depois eu penso sobre isso, porque o meu foco agora é o trabalho, é a família. Então, há outras dinâmicas que a gente foi doutrinado a acreditar que aquilo é a prioridade, né? Então, a prioridade são essas conquistas, e isso aqui que eu estou sentindo, isso não é prioridade. Envolve autoestima, envolve várias outras coisas, outras questões, né? E a gente deixa o nosso próprio ser para depois, né? Então, aquilo que eu vou fazer por mim, deixo para depois. É, quando a gente passa pela dor, isso se torna muito mais claro, falar assim, não quero mais isso para minha vida, e e a questão das medicações de repetição, você sabe muito bem, né? Que chega uma hora que é insustentável. E você percebeu isso quando você estava lá no seu processo, Ana? Quando que você viu assim, você falou assim, eu quase entrei, mas não entrei porque o presencial é melhor. Quando que você viu assim, falou assim, não, acredito que no digital também pode trazer resultado. Teve alguma Eu coisa que acho, aconteceu? eu acho que foi o material, Sheila. Assim, as informações que você passa com muitos detalhes. Então, às vezes, eu fico até pensando lá naquela troca dos grupos que a gente tem, né? Que as pessoas, eu gostaria de receber informação pronta, mas é algo assim de autoconhecimento, sabe? Que eu acho que é tão necessário, então, principalmente nos dias de hoje, que a gente fala tanto de saúde mental, né? Isso daqui está interligado a isso, que está ligado ao intestino, que tá, né? Tudo interliga. Então, assim, é questão de conhecimento daquilo que você passa, de uma forma que dá para a gente entender, né? E a gente tem que ter esse conhecimento também de parar e falar assim, não, peraí.
Se acontece com o meu corpo, tudo da minha vida não tem sentido, né? E esse instrumento que eu tenho aqui, eu tenho para trabalhar, tenho para conviver com família, tenho para sair com os amigos. Então, se a gente não está bem, né, o corpo padece, tudo não funciona. Então, assim, foi muito em relação a isso, sabe? Porque, de repente, às vezes uma consulta ali... eu não dou sorte com médicos, assim, é muito difícil, depois de 10 ginecologistas, que aí um vai dar certo, depois o plano corta, porque é muito bom. Então, é muito difícil acertar. Então, nessa última vez, eu fui no ginecologista, ela simplesmente passou o remédio, ó, toma isso daqui, se não resolver, você toma mais, 15 dias depois, o fluconazol. Então, eu achei, será que é assim? Não está fazendo muito sentido para isso, né? Então, eu acho que foi a partir desse momento, de que às vezes a gente não pensa que não tem segurança em relação a algo do digital. Não, mas é tanto conhecimento, é um material tão completo. Eu falo assim, realmente tudo interligado, são muitos assuntos, a gente pensa que é só saúde, que é só alimentação, mas você abrange tanta coisa. Então, assim, parabéns, muito obrigada pelos conhecimentos que você passa para a gente. A equipe também, em relação ao suporte dentro da plataforma, eu sempre tive as minhas dúvidas pontuais lá, e sempre fui respondida, assim, no prazo máximo de 2 dias. Mas, assim, em cima daquilo que eu perguntava realmente. Então, eu não tenho nada a reclamar. Nada a reclamar. E eu ia até te fazer um pedido, porque o plano vale por 1 ano. E à medida que você vai colocando material, eu vou relendo. Depois desse 1 ano, eu preciso continuar. Tem que dar um jeito de fazer um clube das ex-alunas, não sei. A gente já está pensando nisso, porque já teve o final de uma turma, né, que se encerrou aí, que completou 1 ano. Já tem mais, né, mais turmas que já passou de 1 ano, e a gente está pensando, porque outras alunas também falaram a mesma coisa. O que a gente faz agora, né? E já estamos pensando nisso. Eu fico muito feliz de Ótimo. saber, né? Ai, E que bom. porque depois vem fase de manutenção, e aí fase de manutenção é uma constante, né? Então a gente vai até o final dos nossos dias, e que bom que vai ser uma constante boa, né? Não vai ser uma constante aí que, que vai precisar de N coisas, porque você já está fazendo a prevenção de forma natural, né? Sem muito peso. E Ana, como que você queixou da candidíase, do cabelo, das unhas, e como que foi a sua trajetória, o seu processo de evolução? Como você estava se sentindo naquela fase? Como você está se sentindo agora? Você relatou também a participação da sua família. Se você puder contar um pouco mais em detalhes essa questão do sentir mesmo, né? Porque muitas pessoas têm um medo, né? O medo de começar, o medo, ai, será que vai dar certo? Será que é para mim? Se você puder compartilhar como que foi para você. Bem, eu acho que foi no dia que eu comprei o método, eu acho que no final de semana, eu falei assim, não, vou iniciar no próximo final de semana. Então, eu comecei, fiz a leitura lá do material que você, no início, isso é tão bom você liberar aos poucos, porque são muitas informações. Então, de repente você vai ler, que ali, o material todo pode confundir um pouco, né? Então, li, passei a verificar ali sobre as listas que você colocou, e tive altos e baixos, né? Então, até para eu descobrir qual seria o meu gatilho, né? Então, eu fiz a dieta dos primeiros 21 dias ali. E no meio do processo, eu falei assim, gente, isso aqui não tá dando certo. Porque eu tive uma piora. Aí eu até coloquei lá na plataforma, gente, será que eu tô fazendo certo? Tô fazendo tudo certinho? E as meninas me tranquilizaram, falaram assim, Ana, você tá tendo a eliminação. É assim mesmo, né? Então, a gente tem que ter paciência também com o nosso corpo, porque a gente inflamou ele tanto durante tantos anos e a gente, de repente, quer o resultado ali em semanas, né? Então, eu vejo até isso lá no clube lá do Facebook, né? E tento até passar essa experiência para as meninas que estão entrando, porque da mesma forma que fizeram comigo, né? Então, é ter calma, ter paciência, cada um tem o seu tempo, né? Então, eu me tranquilizei a partir. Quer dizer, eu já estava segura. Eu falei assim, isso aqui vai funcionar, não tem como dar errado. Mas a gente tem altos e baixos. Você mesmo coloca, né? Que mexe no formigueiro.
na verdade, você está fazendo uma reforma na sua casa. Então, para consertar e acertar, você tem aquela reforma que a gente arranca os cabelos, né? E quando a gente faz reforma em casa. Então, eu tive essa segurança, mesmo sabendo de ter esses altos e baixos, e funcionou. E aqui dentro de casa, em cima do que você passava sobre alimentação, eu fui incluindo, né? Que é sobre a questão balanceada ali de cada refeição, né? Então, isso ajudou muito. A questão E, também da higiene e, bucal. e Ana, a questão da evolução que você citou agora, você consegue pontuar isso, como que você se sentia no começo e como você está se sentindo agora, entre Sim. as suas principais queixas? O que No melhorou início, mais, que você evoluiu mais rápido? Como foi? eu acho que foi até questão da energia. Eu estava me sentindo muito cansada. Aí depois eu fui entender o motivo, né? Que você coloca lá no método. Então eu me sentia muito cansada, sem energia, esse incômodo, principalmente em relação à candidíase. Mas parece uma mágica, né? É impressionante. A questão desse processo, se eu colocar uns 3 meses, eu comecei a ver resultado nas 2 primeiras semanas. Então, assim, reduziu muito, muito mesmo, principalmente em relação ao que você coloca ali também, instruir a gente a tomar. E eu acho que foi mais ou menos isso, Sheila. Eu tava com. Não, eu chegava em casa que olhava, dava para fazer uma peruca aqui no chão, de tanto cabelo que tinha caído. Mas eu melhorei muito. Eu acredito que, igual eu falei, não é só na alimentação que você fala, é questão de autoconhecimento mesmo. Então, te passa uma tranquilidade de falar assim, gente, o que de repente também o que está me incomodando, né? Que isso você coloca que é importante a gente ter, e repensar coisas da nossa vida. Isso me ajudou muito. Então, eu acho que esses sintomas iniciais que eu tive, nas 2 primeiras semanas eu tive um retorno positivo. Mais ou menos no meio dos 3 meses, em relação à minha principal queixa, que era a candidíase, eu tive uma piora, mas é passe de mágica. No final, é impressionante. A fase de É eliminação, a, a, impressionante. a eliminação do biofilme, né? Ai, que bom, Isso, Ana. mas Fico muito assim, eu feliz. fazia exercício, eu pensava que eu me alimentava bem, mas realmente eu não me alimentava bem. Mas hoje eu acho que eu tenho mais energia, mais tranquilidade, até mesmo por essa queixa que eu tenho isso na cabeça e meio que um pouco que atrapalha. Mas assim, é saúde, bem-estar, né? Eu acho que em relação ao que você fala no curso sobre a TPM, eu pensei muito, muito a respeito disso, né? Que às vezes a gente aceita, não, tem TPM, isso é normal, isso não é normal. Então, envolve todo esse processo de conhecimento do nosso corpo. Então, para quem tiver dúvida, eu acho que é certeiro. Eu tive até uma colega que eu indiquei, ela entrou na última, acho que na penúltima turma, a Regiane, e em cima do que eu vi ela fazendo, ela postou em relação a algo que ela estava fazendo. Eu falei, não come todo dia, isso daí pode ser algum gatilho. Aí eu comentei com ela a respeito do método, e depois de um tempo ela veio me perguntar. Eu falei, eu sentia isso, isso, isso. E ela, eu tô sentindo tudo isso. E fez e entrou pro método. Ai, que bom, Ana. Fico muito, muito feliz de escutar o seu relato e conhecendo mais da sua história. Você, naquela fase que você passava nos médicos, que você estava na sua busca de respostas, de acolhimento, de um direcionamento, porque é isso que, quando a gente chega lá no consultório médico, eu também já passei em vários, a gente busca isso. Qual é o direcionamento, qual é o acolhimento? Não necessariamente a prescrição, né? E se você pudesse olhar ali para aquele caminho que você estava percorrendo antes, que você acreditava que você estava no caminho da nutrição correto, né? Mas você não tinha a bagagem, não sabia que não estava. O que você diria para Ana do passado com a experiência da Ana de agora?
Olha, ô Sheila, é aquilo que você até conta, né? Talvez pela falta de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, é perdoar aquilo que a gente fez no passado, não é falar, eu fiz isso aqui muito errado, mas é em cima daquilo, até mesmo da história, daquilo que você fala sobre a industrialização dos alimentos, né? Tem toda uma história. Então, eu não vou julgar aquilo que eu vi no passado, mas eu tenho certeza que eu encontrei o melhor caminho, né? Que eu vejo, eu falo assim, agora você está no caminho certo. Se fosse a Ana do passado falando para a Ana de agora. Então, é a gente sair dessa zona de conforto e pensar que o outro que é a nossa cura, né? De repente. E esse curso esse método é exatamente isso, é a gente ter esse autoconhecimento, é não colocar a culpa no outro, né? Então, eu busquei algo diferente, me adaptei a esse método, né? Fazendo a minha parte. Aquilo também que eu não consigo, eu também me perdoo em relação, que às vezes a gente sai, mas eu consigo identificar exatamente aquele gatilho que eu tenho de alimento. Então, então eu sei, eu falei assim, não, isso daqui eu tô sentindo por causa disso. Então, isso não tem preço que pague, não tem E tá investimento que tudo pague. bem. E tá tudo bem, né, Ana? Então, quando você identifica, eu sei que isso daqui, né, me causa isso, você já tem esse reconhecimento e o que vai embora é o medo. Você para de ter medo das coisas. Você não tem um medo do alimento, você não tem medo, porque você tem um conhecimento. E quando você tem um conhecimento, o seu nível, né, de consciência ali já tem um despertar, um olhar diferente para aquela situação. Com certeza. Ai, Ana, muito obrigada pelo seu relato. Fico muito feliz aí pela sua indicação e pela sua adesão. Dá para sentir. Daqui eu falo que eu sinto a energia quando vocês contam a história de vocês, de como vocês estavam se sentindo, como foi o processo, toda essa fase aí de eliminação de biofilme e a fase da vitória, que é a colheita, que é exatamente esse sentir. E a questão da liberdade nutricional também. Você sentiu essa sensação de liberdade? Assim, agora eu sei qual é o direcionamento que eu tenho que ter aqui na minha escolha alimentar. E você citou também da sua casa. Teve alguém que foi mais impactado na sua casa? Assim, teve uma pessoa especial? Olha, a minha mãe, a minha irmã, e olha que minha irmã é nutricionista, mas tem muito tempo que ela não atua. Então, no café da manhã, principalmente, houve uma mudança radical em cima daquilo. E quando a gente fala em método, em umas restrições de alguns alimentos, a gente pensa que é uma dieta super chata, não vou fazer isso aqui não. Mas a gente passa a observar tantos alimentos que a gente tem à nossa volta, né? E até quando a gente entra na padaria, fala assim, meu Deus, o que eu vou comer? Então, a gente para naquilo que a gente está colocando dentro de casa, de ter mais criatividade de alimentos, né? Enfim, sempre repetir as mesmas coisas, e é cultural, né? É aquilo que você coloca. É algo cultural do brasileiro, de repente, não comer comida de manhã. E é algo que eu acrescentei. Você fala que é muito importante, que eu tenho certeza que era o que me faltava. Então, são essas informações que a gente vai replicando aqui em casa. E deu super Ai, certo. que bom. E você citou assim, o café da manhã teve uma mudança radical. Foi sofrido para você? Você se sentiu assim, nossa, que sofrimento, que eu vou ter que incluir alimentos na minha rotina? Porque tem muitas bem nutridas que acham assim, nossa, eu não tenho que comer nada, eu tenho que só cortar. A inclusão foi difícil aí para você, Ana? Eu pensei que seria. Mas nos primeiros 3 dias, assim, eu falei, gente, não tem o que sofrer. É muito mais opção. Nós temos muito mais opções, né? Então, abre um leque ali daquilo que a gente pode comer, seja de manhã, seja no meio do dia e no final do dia. Então, assim, eu realmente a mente daquilo que eu poderia comer, que era pão, presunto, queijo. Queijo porque é mineiro, né? Mas pão, presunto, queijo. Eu Então, amo eu ficava Minas. naquilo. Adoro Mas Minas. é bom.
Mas é Ai, bom que demais, bom, Sheila. Ana. Assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Já se sentiu impulsionado aí em saber os seus sinais e sintomas, porque eu sei que candidíase, cabelo, unha, são queixas muito frequentes. Órgão de choque é diferente para cada pessoa que está aqui, então isso muda. Mas eu sei que essas queixas são bem recorrentes e é muito bom escutar histórias de vitória como a sua. Tem outras pessoas que estão aí no processo e isso impulsiona, né? Então, obrigada É, pelo que seu bom, tempo. Eu vou continuar aqui. sem dúvida. Não, ajudou com certeza, com certeza. Eu vou continuar aqui que eu vou responder as dúvidas da consulta aula de ontem. E muito obrigada, viu, Ana? De nada, gente. Obrigada, Sheila. Michelle é uma Obrigada a gracinha. você. Michele maravilhosa. Obrigada. Obrigada, viu? Bom, bem nutridas. Essa foi a história da Ana maravilhosa, lindíssima, que venceu a síndrome fúngica. Agora vou responder as dúvidas de vocês. A Ana Luísa é uma das alunas do método, então são pessoas que estão aplicando passo a passo dentro do método, você no controle, que é onde eu ensino a terapia nutricional e todos os passos para você avançar e vencer a síndrome fúngica. Está acontecendo essa semana, para quem não sabe o que está acontecendo, ou se perdeu aí no meio do caminho, essa semana é a semana Vencendo a Síndrome Fúngica, onde há consulta live gratuita, você não vai pagar nada por isso, o que você tem que fazer é a sua parte em aplicar os testes e aplicar as informações que eu coloco lá. Sempre após a aula, consulta live, eu dou o direcionamento do que você tem que fazer para você avançar aí e dar os primeiros passos, tá certo? Então, amanhã temos a consulta live 2, que começa às 8h30, naquela mesma estrutura, 8h29. Aquela mesma estrutura, então vai ser um evento, tá certo? E hoje aqui eu estou tirando as dúvidas de vocês em relação à consulta live de ontem, tá certo? Então, ontem, para quem perdeu, Sheila, não consegui estar com você ao vivo, eu perdi o conteúdo, o que eu faço? Passo 1, você vai entrar no link que está disponível aqui no Instagram. Então, você vai sair aqui do conteúdo de hoje, você vai entrar no perfil do Instagram e entrar lá, tá? Está disponível, vai sair do ar, tá certo? Mas essa semana, a semana do evento, eu deixarei disponível esse conteúdo, tá certo? Sem custo nenhum, para você aplicar os testes equivalentes à consulta. Se você fosse sentar aqui na minha frente e a gente fosse conversar, eu vou perguntar: o que você está fazendo? Como está a sua rotina? Não, eu vou fazer os testes direcionados para a síndrome fúngica, tá certo? Então, esses testes estão lá disponíveis para você dar os primeiros passos. Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar se você perder o conteúdo. E lá já tem a informação do que você tem que fazer, né? Então, o que você vai fazer depois de assistir a consulta live? Está a informação lá, tá certo? E fica de olho no grupo do WhatsApp, do Telegram, o que for melhor para você, porque lá estará o acesso da consulta Live 2, que acontece amanhã também, às 8h29. Então, a gente começa às 8h29. E aí tem mais teste, Sheila. Tem mais teste. Amanhã é o dia do diagnóstico nutricional, tá? E também você vai aprender a combinar alguns alimentos do jeito certo. Você viu aqui o relato da Ana, ela acreditava que ela comia saudável, porque muitas vezes você vai lá e pega as informações de vários profissionais da internet, então você escuta alguém falando de candidíase de forma aleatória e a pessoa passa uma lista pronta ali de alimentos. E você acredita que você tem que deixar de comer aqueles alimentos para o resto da vida. Então a pessoa fala assim: ah, você não pode comer cogumelo. Né? Então tá lá na lista da pessoa que você não pode comer cogumelo, mas com base em quem, quanto tempo, e isso é uma terapia nutricional para ser aplicada como, tá? Então não é assim, pegar uma lista de alimentos, sair cortando tudo, sem data para começar, sem data para terminar e sem nem saber o que está de fato acontecendo com o seu corpo e se você precisa mesmo tirar aquele alimento da sua rotina. Ou se na verdade você precisa incluir ou combinar os alimentos do jeito certo. Então, isso será explicado amanhã. Então, amanhã não perde a consulta live 2, tá certo? E na quinta-feira tem a consulta live 3, tá? Essa consulta live 3 tem teste final e o passo a passo como funciona a terapia nutricional antifúngica, tá certo? Então tem os passos da vitória para você avançar e tirar de vez esse bloqueio de achar que o caminho que você percorreu
é o único caminho que existe. Não é, porque se você não teve resultado, o caminho não está correto, o caminho não foi trilhado do jeito certo. E eu sei que você já usou várias medicações de repetição e acredita, tem um olhar para o seu prato e visualiza que a nutrição talvez para você seja algo, isso aqui é o perfeito, ou eu tenho que fazer algo perfeito para me sentir bem nutrida. E não é assim. Nutrição não é linear. Nutrição não é comer perfeitinho. Nutrição não é isso, tá? Bem nutridas. Nutrição é você direcionar a inclusão de alimentos de forma estratégica e simples, de maneira sustentável, que você consiga manter isso na sua rotina. Caso contrário, você vai parar, você vai desistir. E isso não faz o menor sentido se você quer vencer um quadro de síndrome fúngica. Então, o processo ele é sustentável, ele é alcançável. Você tem vitórias, tem conquistas. Então, assim como a Ana, você pode receber isso também, mesmo que você more em qualquer... Ah, Sheila, eu moro no Acre, ou eu moro no Sul, eu moro no Sudeste, independente da sua região, independente da sua cultura, os alimentos regionais sempre serão respeitados e é respeitada a sua história com o alimento também, tá certo? Nós temos vínculos com os alimentos. Eu tenho muito vínculo com o ultraprocessado. Por que eu tenho muito vínculo com o ultraprocessado? Porque era uma situação de conforto que eu tinha em frente a situações ali que eu ficava muitas vezes. Ah, eu estou assistindo uma televisão e eu quero um conforto. Tinha um ultraprocessado ali. Estou sozinha em casa da infância enquanto meus pais estavam trabalhando. Tinha o ultraprocessado ali presente. Ah, eu volto da escola e estou sozinha em casa. Tinha o ultraprocessado presente. Ah, um agrado em relação a algum familiar. Tinha o ultraprocessado presente. E a gente cria vínculo com esses alimentos. Até hoje eu amo um snack. Então, pega um salgadinho, né? Agora eu consumo versões que me fazem menos mal, tá certo? Mas eu tenho vínculo com esse alimento e tá tudo certo. O que a gente precisa aprender é a entender que esses alimentos não serão zerados, né, da galáxia. Isso sempre vai existir, sempre existirão e tá tudo bem. O que a gente precisa fazer é entender o funcionamento do nosso corpo, eliminar esse supercrescimento de fungos que faz você perder o controle e não ter uma boa digestão e também não ter boas escolhas, mesmo você, muitas vezes, eu gosto disso, mas eu quero comer aquelas outras coisas, mas eu não consigo fazer isso, né? E por muitas vezes a gente para, eu falo porque eu passei pelo quadro, quem assistiu a consulta live de ontem sabe, se você não assistiu, volta lá no link do perfil, clica e assiste que você vai entender o que eu estou falando. A gente acredita que é do nosso perfil, é assim mesmo, eu sou assim, eu faço isso desde sempre, e não bem nutridas. Isso é característico daquilo que vive em maior quantidade dentro de nós, tá certo? E a questão da inclusão dos alimentos é muito mais importante do que somente a exclusão. Listinha pronta de cortar alimentos só vai te levar a um quadro de desnutrição, tá certo? Não faça isso com você. Por isso, amanhã vamos aplicar o teste de diagnóstico nutricional e também da combinação dos alimentos para você reestruturar já outros passos, tá? Então, combinação de alguns alimentos, não serão todos, tá bem? Bem nutridas. Então, são os primeiros passos. Então, de alguns alimentos e também o diagnóstico nutricional, como prometido, você vai entender aí a questão da sua digestão, da sua absorção de nutrientes, o que está acontecendo com você, se tá bom, se não tá e como fazer isso, tá certo? Então, deixa eu olhar aqui as dúvidas de vocês, bem nutridas. Viviane falando aqui que tá com cistite, tá tomando aí o remédio, o Piridium para aliviar. Tá certo, Viviane, você tá aliviando o sintoma, mas isso não trata a causa, tá bem? Isso não trata a causa. Então é importante entender se essa infecção é bacteriana, se é fúngica, tá? Porque infecção urinária pode ser por fungo também. Tem o seu diagnóstico, aplica os testes da aula de ontem, tá bom? Entra lá e faz os testes. Já que estou sofrendo com isso direto, até hoje, muito sofrimento. Então, já que quando a gente fica no estado de só sofrer, de ficar numa situação assim, eu fico nutrindo e alimentando a doença, isso só me leva a ter uma sensação de impotência, de falar assim, não, eu não consigo fazer nada. Mas, na realidade, essas emoções, essas sensações que você tem agora, isso está muito relacionado a declínio também de vitaminas do grupo B.
tá? Porque fungo inibe a absorção desse grupo de vitamina. E isso que é fundamental para que seus neurotransmissores também funcionem bem. A sensação de bem-estar que vem da serotonina, tá certo? E depois isso vira melatonina para você dormir bem. Então, esse abatimento, essa tristeza, esse cansaço crônico, isso é característico, muitas vezes, do supercrescimento de fungos, tá? Então, independente aí do que você esteja sentindo, vai mesmo se sentindo down, tá se sentindo para baixo, faz do mesmo jeito, tá certo? Esperar motivação, esperar o dia perfeito, esperar, vou acordar com um sorrisão e vou agir. Não, bem nutridas, a gente faz as coisas mesmo quando não tá ótimo, tá? E mesmo que você não consiga fazer muita coisa, faz uma coisa. E o que você tem que fazer hoje é assistir o conteúdo da consulta live e dar aquele primeiro passo que eu coloquei lá. Então, é esse primeiro passo que você precisa dar. Isso não tem que ser pesado, tá certo? Tem que ser eu entendi, eu sei o que está acontecendo, eu tô triste, tá? Então, tudo bem estar triste. Tô triste hoje, mas eu estou aqui na minha fase de começar a enxergar as coisas diferentes e entender que eu não fiz de tudo. Que o caminho que eu acreditava que era certo, que o caminho que eu acreditava que era único, que eram as medicações, que era simplesmente sentar no consultório médico e sair com a prescrição, esse não é o caminho correto. E também não é o caminho correto, bem nutrida, cortar um monte de alimento e tentar várias estratégias ao mesmo tempo de diferentes profissionais e acreditar que está seguindo um passo a passo. Isso não é seguir um passo a passo. Isso é o modo pato. Quem sabe o que é modo pato? Coloca aqui quem sabe o que é modo pato. Para eu ver se eu tenho que explicar aqui para vocês. Mirelle colocou, síndrome do ovário policístico tem relação com síndrome fúngica? Tem relação indireta, tá certo? Por conta da insulina alta. Então, muitas mulheres que têm a resistência à ação da insulina podem desenvolver, né? Não todas, algumas podem desenvolver a síndrome do ovário policístico. Ovário policístico não é a síndrome do ovário policístico, são duas coisas diferentes, tá certo? Ter cisto no ovário é normal, tá? É normal, assim como a gente pode ter na mama, tá bem? Isso pode acontecer. Agora, viver a síndrome, tá? Que é um conjunto de sinais e sintomas, e isso é característico pela hemoglobina glicada alterada, insulina alterada, que isso facilita o crescimento de fungos, tá bem? Então, uma coisa leva a outra. Heloísa, entra no link do perfil e assiste a consulta live de ontem, que essas informações estão lá, tá certo? Então, tem referência lá para você utilizar por muito tempo. Você é acadêmica, eu imagino que você é estudante, entra lá que você vai entender um pouco mais do conteúdo depois de assistir a consulta live, tá bom? Maristela colocou, fiz os testes, na desbiose a pontuação foi 19, alto risco. Preciso me curar disso. Que bom, você já saiu do nível inconsciente para o nível consciente. O nível inconsciente é eu nem saber que existe um problema fúngico de fato acontecendo que gera vários sinais e sintomas. Muitas mulheres têm a queixa, por exemplo, da micose, da candidíase, da coceira persistente em alguma parte do corpo, de dermatite, enfim, acne fúngica, mas não estava correlacionando isso com uma síndrome, que é esse conjunto de sinais e sintomas. Então, eu saí desse inconsciente e evoluir para o consciente, o que isso significa? Eu aumentei a minha bagagem, eu tenho mais informação sobre o assunto, eu estou entendendo o que está acontecendo, tá certo? Quando eu estou no nível inconsciente da coisa, é aquela fase de achar que é só a medicação. O que tem que fazer é só a medicação, né? Então, vou lá e uso isso, e se não resolver, é assim mesmo, tem que continuar minha vida desse jeito. E não tem que ser assim, tá certo? Vocês viram aí o relato da Ana, e essa semana, bem nutridas, até sábado. Então, todo dia tem a história de uma bem nutrida aqui. Então, quero que vocês estejam aqui acompanhando, assistindo a história, porque cada uma vai contar o seu relato de forma diferente, porque a experiência é diferente, né? A história, os sinais e sintomas, os órgãos de choque. Então, é importante que vocês acompanhem esses conteúdos, tá? Até no início do nosso evento, tem vários depoimentos de pessoas que já aplicaram o método, né? Tem até as lives delas aqui no Instagram, mas essa semana são bem nutridas aí das últimas turmas do método. Então é legal vocês assistirem, vocês escutarem a história de quem venceu, porque se elas conseguiram, por que você não vai conseguir? O que impede você de conseguir? Então, o que me impede? Então você vai anotar isso, se tiver alguma coisa que te impede, você vai perguntar isso para mim, tá certo? Então a gente vai conversar, aí você vai colocar isso na live. O que te impede diferente de outras pessoas que conseguiram, tá? Então a gente vai
vai entender aí o que está acontecendo que você tem essa barreira, tá bem? Deixa eu ver aqui os últimos comentários. Onde tem o teste? Lana, você vai sair aqui da live e entrar no link do perfil aqui do Instagram, tá? Faz isso agora, pode ir lá. Assiste a consulta aula 1, tá? Então já está disponível. Assiste esse vídeo que você vai aplicar os testes, tá bem? Frieira recorrente, indo e voltando. Então, Kênia, porque você cuidou com a dermato, o que a dermato passou para você? A dermato foi lá e passou uma pomada, certo? Ou passou um antifúngico oral se você estava com outras queixas de repetição. Isso, você está querendo o quê? Inibir o crescimento de fungo. Só que o fungo, ele se torna resistente toda vez que você utiliza a mesma coisa, porque o fungo, ele tem mutação, assim como um vírus pode ter, uma bactéria pode ter, tá certo? Então, se o seu corpo não estiver com a nutrição adequada, ele não consegue agir contra esse fungo, tá certo? O fungo se torna mais inteligente que o seu corpo. E, gente, a gente está em 2021, tá? Então, o fungo não é mais inteligente que o nosso corpo, só se a gente quiser. Só se a gente quiser. Então, a gente vai lá e fala assim, não, fungo, não é você que comanda aqui, não. Eu comando o meu corpo, tá certo? Então, é assim que você vai avançar, tá? Não é só passando a medicação, não. Que bom, Simone, que você gostou. Aline, essa alternância intestinal, essa diarreia pode ter muita relação com o crescimento de fungo, tá certo? Aplica os testes lá se você não aplicou ainda. Sobre a colher, você escova e depois. Não, você raspa e depois você escova, tá certo? Então você faz o procedimento assim: raspa, depois escova, tá bem? Então, de manhã, antes de qualquer coisa, não vai beber água, não. Você vai lá, raspa, escova e depois bebe água. Primeira coisa do dia, bebe água, tá certo? Depois que raspar e escovar. Tem o candidíase todo mês há 20 anos, a Alcione colocou aqui, tá? Então, não é normal, tá? Não é normal, mulher. Aplica lá os testes, vamos começar com tudo. Mulheres que estão aqui não estão entendendo o que está acontecendo. Link do perfil, consulta a live 1, assiste esse vídeo, assiste mais de uma vez. Se alguma informação não ficou clara, volta lá, assiste, tá certo? Aplica os testes para amanhã você estar pronta para receber o conteúdo do diagnóstico nutricional e também dos primeiros passos aí em relação à combinação dos alimentos. Então, eu preciso que você participe dessa jornada de corpo inteiro, tá? De coração aberto, de mente presente e com seu caderno da vitória para você anotar todas essas informações. Então, dia 24, ontem, começamos. Então, você vai colocar lá a data do dia 24, o que você fez, tá certo? Sheila, mas eu tô fazendo hoje. Tudo bem, bota lá a data e coloca a sua pontuação e o primeiro passo que foi dado, tá certo? E aí, amanhã, você pega esse caderno da vitória e a gente continua, tá? Às 8h30, tá certo? Então, 8h30, fiz esse horário para ninguém falar, é difícil, vou estar no trabalho, eu fiz no melhor horário para vocês, tá? Não é o melhor horário para mim, porque isso impacta o meu sono, mas eu fiz no melhor horário para vocês, para que vocês consigam estar ali comigo ao vivo, interagindo e participando para que seja uma troca, tá certo? Eu sei que algumas pessoas não conseguem assistir ao vivo, tá tudo bem, mas a grande maioria que pode, né, é bem importante para a interação, tá? Olha, a Nilma colocou aqui, modo pato diz fazer de tudo, mas não sai do lugar. Perfeito. Então, tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, tenta várias estratégias e não tem resultado, né? Porque tenta várias coisas e não segue, e não tem qualidade naquilo que está fazendo, né? O pato age assim, né? A águia consegue fazer com perfeição ali, voar, né? Numa velocidade, então ela é objetiva, e quem se perde no caminho dos tratamentos acaba se sentindo pato porque tenta várias coisas, vai colhendo várias informações e se perde aí no caminho, tá certo? Paty, não tem problema ter paladar infantil, tá certo? Não tem problema. Eu tive por muito tempo paladar infantil e muitas bem nutridas relatam isso de paladar infantil. Esse é um processo que você vai continuar tendo vínculo com alguns alimentos e tá tudo certo. Comemoração é comer mesmo, né? A gente comemora comendo alimentos conforto. Isso é alimentação, nutrição é outra coisa. Então, amanhã você vai entender um pouco mais disso, você vai ver como não é difícil, tá? Só precisa ser entendido, tá bem, bem nutridas?
Ju perguntou aqui, tem como fazer o método amamentando? Sim, pode fazer, Ju, não tem problema. Quem está gestante ou quem está amamentando pode aplicar o método, tá certo? E todas as orientações, se tiver alguma orientação específica para gestante, alguma atenção que a gestante precisa ter, eu falo isso, eu faço essas explicações e há os plantões de dúvidas para você poder perguntar também. Isso eu vou explicar, bem nutridas, no dia 3, tá? Então, quando acabar o evento, acabar os primeiros passos gratuitos, no dia 3 do evento, no final do dia 3 do evento, eu explico tudo sobre o método, como que vai funcionar, o que está incluso, tiro todas as dúvidas de vocês. Mas antes, eu preciso que vocês deem esses primeiros passos, independente se você vai participar do método ou não, para você o quê? Sentir a diferença que você já pode fazer por si com esses primeiros conteúdos equivalentes à consulta. Eu estou disponibilizando isso para vocês. Então, isso faz parte do método, tá certo? Isso já faz parte do método. São primeiros passos que estão lá dentro, mas que, claro, que dentro do método tem outras informações mais completas, o direcionamento, enfim, o método é um passo a passo guiado, mas esses primeiros passos precisam ser dados. Então, eu preciso que vocês façam a parte de vocês e eu faço a minha parte, tá? Para a gente se completar. Então, é uma troca aí, essa troca de energia para fazer o processo de fato dar certo, tá bem? Então, bem nutridas, eu espero vocês amanhã na consulta live 2. Quem não assistiu a consulta live 1, entra aqui no link do perfil, clica lá, assiste com calma, pega o teu caderno da vitória aí de mulher vitoriosa, anota as datas, anota a sua cronologia, olhe para aquele passado, vai lá, olha para aquilo ali, aquelas anotações e, ó, isso aqui faz parte do meu passado, a partir de agora será diferente, tá? Você precisa verbalizar isso e visualizar isso também. Você precisa visualizar aquilo que você quer ser, tá? Então você precisa visualizar para ter. Se eu não consigo visualizar, se eu só consigo visualizar a doença e não consigo visualizar a cura, fica muito difícil alguém agir por você, porque você só está na vibração daquilo que é doença. Parece que vai atraindo doença atrás de doença, tá certo? Mas não, visualiza a cura. Não é porque só visualizar vai trazer a cura. Não, você vai fazer as informações, você vai aplicar as informações que estão lá. Mas você precisa estar aí nessa energia de eu sei que tem um caminho que eu não percorri. Eu já sei disso, eu estou com essa bagagem alimentada e eu vou olhar agora para o meu passado e ver tudo aquilo que eu fiz que danificou meu corpo. Algumas coisas eu sabia, outras coisas eu não sabia e tá tudo bem. Aquilo ali já não faz parte mais do meu passado. Assim como eu olhei muito tempo para o meu passado, porque eu fumava, porque eu fazia isso não faz mais parte da Sheila que é hoje, tá? E faça isso aí por você também, para que você evolua no seu tratamento, tá bem? Então, bem nutridas, sobre DIU, Polly, para a gente fechar aqui, isso é pergunta que você vai fazer para o ginecologista que botou o teu DIU, tá? Então, um corpo estranho dentro do seu corpo pode ser algo, um gatilho, né? É algo estranho dentro do seu corpo. Estranho que eu digo que não é fisiológico. Não é a causa, é isolada de candidíase, tá? Então, não é causa isolada. Se você olhar para a sua rotina, se você aplicar os testes, se você visualizar tudo que eu ensinei na consulta live 1, você vai entender que o DIU não causa isso sozinho, não, tá? Mas é importante, bem nutridas, que qualquer escolha que vocês tenham na vida de vocês, que vocês estão usando alguma coisa, aplicando alguma coisa, vocês tenham essa conversa com o profissional prescritor. A minha parte eu vou fazer. Então, tudo aquilo que eu direciono, que eu passo as orientações para vocês, eu estou explicando por que disso, como isso aconteceu, os testes, vocês estão fazendo tudo isso comigo, tá certo? Então, quanto aí as outras prescrições que você faz isso também. E se você não entendeu ou se aquilo você tem desconforto em utilizar, você precisa de outras opiniões, tá bem? Então, bem nutridas, ótima noite para vocês. Participem amanhã ativamente. Vamos lá, fortes todas, fazendo testes, aplicando ali as informações da combinação dos alimentos. E eu espero vocês amanhã às 8h29 no nosso segundo dia do evento, tá certo? Vamos com tudo. E quem não aplicou os testes, não fez os primeiros passos, volta lá no link do perfil e faz para você estar engajadíssima e a gente seguir juntas, tá bem?